bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto, o podcast da DMAP Sistemas. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de comandar este podcast. Toda semana eu trago um convidado e convidada muito especial e também trago um especialista da DMAP para conhecer os bastidores do Não Durma no Ponto. Hoje eu tenho comigo o Pedro Maia, coordenador do time de suporte e atendimento da automação comercial, né, Pedro? Olá, pessoal. Olá, Shirley. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse podcast, né? É uma nova forma de comunicação e de tecnologia para estar apresentando para vocês novos temas, né? Temas relevantes hoje em dia, né? Pedro, obrigada por me acompanhar mais uma vez. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou de cabelos roxos, roupas toda verde, com a camiseta do Não Durma no Ponto. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso podcast. O Não Durma no Ponto tem o propósito de entregar um conteúdo relevante que fale sobre liderança, gestão, mercado, RH tecnologia para os nossos clientes, colaboradores, amigos, parceiros e para todo o mercado. A DMAP possui 87 anos de mercado, é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos e departamento pessoal, 20 vezes top 5. Eu vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, compartilhe, deixe seu like, ative os sininhos, assistam os nossos episódios e também comentem lá quais são os temas que vocês querem para a nossa próxima temporada. Pedro, falar de dinheiro? Sim, com certeza. Muito bom, né? Muito bom, né? Hoje a gente precisa falar um pouquinho, falar de RH. A gente Sim. vai falar de money. Money Muito que é bom. good, nós não have, como diz os Mamonas Assassinas. Para falar de remuneração e benefícios, a gente trouxe uma pessoa que é especialista nesse tema e é a Fernanda Steinman, gerente de RH Brasil do grupo Power China. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Xi. Obrigada, Pedro. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito honrada. Não, a gente que agradece. Fique em paz, que agora vai começar o momento. Fê, a pergunta que não pode faltar, porque a gente adora fazer essa pergunta. Só para começar a esquentar os motores aqui, a gente vai falar de dinheiro e benefício, remuneração e benefício. Muito bom. Mas conta a primeira coisa que a gente quer saber, quem é você na fila do ponto? Essa pessoa olhando ali a vitrine de doces. Né? Bom, falando sério, né? Eu sou atualmente gerente de RH na Intrepid, que é uma empresa do grupo Power China. Tenho aí quase 15 anos já de RH, 20 anos de carreira. Eu comecei a carreira na área de auditoria e finanças, fiz essa migração para o RH há 15 anos. Sou formada em administração, tenho pós em marketing, um MBA em inteligência de mercado, porque eu sempre achei, né, que um RH estratégico precisava falar a linguagem do business. E esse ano, né, eu estou no meu segundo semestre de faculdade de psicologia. Uau, também. que legal. Voltei para os bancos da faculdade, da escola. Então, estou aí olhando para o outro lado agora também. Completa. Legal, muito bom. Muito boa a trajetória, né? São escolhas muito boas. E para a gente contextualizar, né, tudo isso, qual é a diferença entre remuneração e benefícios e se eles são complementares, né, um do outro? Perfeito. Explica um pouquinho para a gente. São complementares. Remuneração é o dinheiro. Tá? É aquilo que o empregador paga para o funcionário normalmente e preferencialmente em folha de pagamento, né, por favor. Então, é o salário em si, né, que o salário é a contrapartida do trabalho, é aquilo que você recebe pelo serviço que você presta para esse empregador ou, enfim, pela tua força de trabalho. Gorjetas, remunerações variáveis, então algum auxílio de custo, enfim, aquilo que vem em dinheiro. Tá? Benefício é alguma vantagem, alguma facilidade que você recebe do empregador ou desta relação trabalhista seletista, né? O Fê,
Aí eu vou só te pedir para também chegar um pouquinho mais perto assim, do microfone, para os nossos ouvintes conseguir explicar bem, ouvir bem. E você falou um pouquinho, né, da diferença entre remuneração e benefício. E aí, eu fui para conseguir falar com você, a gente fez umas pesquisas assim, né, para conseguir chegar, porque é importante para todo mundo, mas a gente não conhece os termos certinhos, né? Claro. Então é legal, o nosso podcast tem muita gente ouvindo e muita gente que vai até ingressar na carreira de RH, né? Então vai ajudar eles também a conhecerem um pouco mais. Então a gente falou da diferença de remuneração e benefício, e aí eu vi que tem tipos de salários diferentes. Então, tem o salário direto, o indireto e recompensas. Tá. Explica um pouquinho pra gente essas diferenças. Salário direto é o salário que a gente recebe, que está ali no nosso contrato de trabalho, é nosso salário base, é o salário bruto, tá? Então, é aquilo que eu pago diretamente, né? É uma relação explícita, né? O salário indireto é aquilo que não é financeiro, tá? Que vem em forma de benefício, tá? Então, benefício e salário indireto são as mesmas coisas. Por quê? Por mais que você não receba em espécie, ele te dá alguma compensação de alguma forma. Então, seja o benefício que a empresa oferece, como, por exemplo, a assistência médica, seja um benefício legal, como a remuneração de férias. Tá? Então, ele é o salário indireto. Isso, Legal. né? Os benefícios são salários indiretos. E a recompensa é uma verba sobre, seja uma competência, tá? Ou é uma diferenciação do salário, você também recebe, né? Em espécie, aqui eu estou falando não é cash, tá, gente? Não é dinheiro, é, né, no Olerite. Mas, por exemplo, pode ser uma diferenciação por tempo de casa. Então, são Entendi. 2 analistas que têm a mesma função, mas um tem mais tempo de casa que o outro, então vai ter um salário um pouco maior. Então, essa é a recompensa. Ou por uma especialidade técnica, né? Ou a gente pode colocar aqui também gratificação de função, bônus, também entram nessa categoria. Como recompensa. Como recompensa. Que legal. Sim, legal. É um tema muito interessante, né, Shirley? É bom saber, né? Muito interessante saber. Vamos saber. A gente que está inserido nesse mundo corporativo, a gente nem imagina a tamanha complexidade que tem o RH de entender sobre todas essas coisas, né? E aproveitando também, dizendo sobre remuneração, benefício, né? Quais são os benefícios legais que nós temos atualmente? Tá. São muitos, às vezes eu acho muito legal essa pergunta, porque a gente nem se dá conta, tá, do que é considerado benefício legal. Acho que o mais comum, né, que a gente tem, vale transporte, mas a gente tem 13º, adicional de férias, adicional noturno, hora extra, FGTS, auxílio-doença, salário família para trabalhadores de baixa renda. Tudo isso são benefícios legais, tá? Que a empresa tem uma contrapartida para que o trabalhador usufrua em algum momento. Tá? Então, a gente acaba não tendo essa visão, né, essa dimensão do que compõe. Acha que é só, muitas vezes, né, acha que é só obrigação, tal, mas isso são benefícios na visão da lei. Né? Inclusive, a aposentadoria, o FGTS, né, Seguridade Social. O Fê, Muito aí o Pedro chamou para falar um pouquinho de benefícios legais. E aí a gente viu que existem os benefícios espontâneos. Esses benefícios espontâneos são os benefícios que a gente vê sendo ofertados pelas empresas nas vagas de trabalho, nas propostas, que são aqueles benefícios que não são os obrigatórios por lei, mas que são arbitrários, são decisões arbitrárias da empresa para ser mais atrativa e para oferecer mais facilidades ou vantagens para os seus funcionários. Tá? Então, aqui a gente fala da assistência médica e odontológica,
vale refeição, cesta básica, subsídio de treinamento, de curso, subsídio de academias, né? E outras deliberalidades que vão ser uma vantagem para o colaborador, e aí vai dar também uma competitividade, né, nessa percepção de valor que o colaborador tem em trabalhar nessa empresa. Eu preciso anotar, então eu vou te pedir só assim, porque é importante. Sim, é Eu muito vou anotar importante, aqui. muito bom. Me fala, só pra gente resumir, então. Benefícios legais são os que estão previstos na CLT. Tá. Então, a gente tem, na relação direta do trabalhador, tá? Que o trabalhador percebe, é o Vale Transporte, por exemplo. E aí, todas as obrigações que o empregador tem para com o trabalhador. É a Seguridade Social, 13º, isso é benefício, o adicional as férias remuneradas, o adicional, por exemplo, noturno, adicional de periculosidade, as horas extras remuneradas, abonos, né, salário família, auxílio doença, tudo isso são benefícios legais. E os espontâneos, então, a gente está falando de assistência médica, odontológica, seguro de vida em grupo, vale refeição. Subsídio para cursos, né? Subsídios, né, para cursos, exato. Uma empresa, ela não tem obrigatoriedade de entregar benefícios espontâneos. Não. Tá bom. Entendi. Mas aí, falando de benefícios, e você que atua no RH, na sua percepção e de todos os planos de benefícios que você já implantou, quais são os benefícios que a gente tem hoje que são os mais atrativos para os colaboradores? Que são aqueles que, ou em hipótese alguma, as empresas podem deixar de ter, ou são aqueles que estão atraindo até mais colaboradores para as posições e para as vagas de emprego? Bom, desses benefícios espontâneos, assistência médica e odontológica são benefícios que, no Brasil, já são sine qua non, né? Já são, assim, de praxe, porque 99% das empresas praticam. Especialmente aí, se a gente for para o mercado de média e grande empresa, aí realmente esse 99% aí já sobe para 100% praticamente, né? Então, esse eu não posso deixar de ter. Assim como vale refeição também, ou vale alimentação. O que eu vejo hoje, né, mudando e sendo mais atrativo é a oferta de um valor mensal que o colaborador escolhe se ele vai usar como vale refeição ou como vale alimentação. Então, se ele vai fazer compra no mercado ou se ele vai usar no restaurante, né? Esses cartões de benefício flexível também com valores para serem usados sem ser voltado para alimentação. Então, eu deixo um valor disponibilizado, seja para o colaborador usar com despesas de internet, com despesas de home office de uma forma geral, ou com cultura, tipo, eu vou comprar ingresso de teatro, vou comprar livro, Isso tem sido bastante procurado. As plataformas de academia também têm feito bastante diferença. Eu acho que esses dos mais modernos, né? Voltando um pouquinho para aquilo que a empresa, que são mais tradicionais, mas que ainda fazem muita diferença, a previdência privada. Tá? A previdência é um benefício muito bacana. Ele atua também como uma forma de retenção de longo prazo. E é um benefício que a gente está vendo se extinguir em novas empresas. Sim. Tá? Ele está sendo trocado por outros mais de curto prazo, né? Mais dinâmicos,
pode colocar assim. Seguro de vida em grupo também é algo que vem como praxe, que a gente não pode deixar de ter. Então, quando a gente fala de VR, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, a percepção do profissional, do colaborador, é de que aquilo é básico. Então, a gente começa a se diferenciar nesses flexíveis, nas plataformas de academia, na flexibilidade de modo de trabalho. Então, especialmente pós-pandemia, a gente vê uma movimentação no mercado que antes era comum na área de tecnologia, Sim. de buscar trabalho que oferecesse a oportunidade de trabalho remoto, e hoje eu tenho, inclusive, em área financeira, Sim. em área de RH, que são tradicionalmente áreas que trabalham presencial, as pessoas preferindo o trabalho híbrido ou remoto, porque realmente é um ganho de qualidade de vida. E isso é visto como um benefício também. Que legal. Apesar de não ser dentro de remuneração e benefícios, né, de fato, algo que a gente categorize como um benefício, pelas definições, tal, é algo que é visto como uma vantagem, como um fator decisório na hora de aceitar uma proposta. Se a empresa é 100% presencial, ou se ela tem essa flexibilidade, né, de forma de trabalho, ou, de repente, um day off no aniversário, um short Friday, né, que é liberar mais cedo na sexta-feira, emenda de feriado. Então, tudo isso é sentido e também pode ser considerado como benefício espontâneo. Sim. Tá. Ô, Fê, você, até antes de chamar você para essa outra questão, mas você falou sobre o modo home office, né? Híbrido. Home office, o híbrido. E aí, quando a gente fala de benefícios previstos ali em acordo de trabalho, quando você tem a definição deste modelo de trabalho, os benefícios eles se alteram? Existe alguma questão ali que muda? Você falou ajuda de custo para a internet e tal. Depende. Depende. Porque eu tenho em CLT previsto o contrato de trabalho remoto. Tá? Que aí sim eu tenho que atender algumas demandas, né, alguns custos, alguns requisitos específicos, como assumir parte do custo do funcionário com infraestrutura, garantir ergonomia, tudo mais. Só que, para caracterizar o trabalho remoto, eu não tenho a opção do trabalho presencial. Não é uma escolha do colaborador. Eu, enquanto empresa, eu não tenho um escritório, eu não tenho um local de trabalho adequado, então eu estou te contratando, você vai trabalhar na sua casa. Eu não tenho um ambiente físico, eu não tenho uma sede para você trabalhar. Então, aí eu preciso garantir, né, porque é obrigação do empregador garantir a infraestrutura e os instrumentos de trabalho para o empregado. Tá? Agora, quando a gente fala de home office ou de trabalho híbrido, normalmente, nas políticas implantadas, as pessoas elas têm a possibilidade. Né? Normalmente, ele é opcional, é dado ao colaborador a opção de fazer até 2 dias, até 3 dias de home office, e o restante em casa, ou, enfim, né, o remoto, né? Remoto não necessariamente precisa ser em casa. Mas eu tenho a sede, eu providencio para ele também o espaço de trabalho adequado, né? A ferramenta de trabalho, que seja notebook, seja desktop, a empresa fornece. Então, isso já é fornecido, né, pelo colaborador. E aí entende-se que
as despesas, né, seja de internet, de água, Luz. luz, a pessoa ela optou por usufruir aquilo que ela já paga na casa dela, hã, pela compensação, enfim, né, pela praticidade que ela vai ter. Mas se ela quiser, se ela não quiser usar o ambiente dela, ela tem um espaço na empresa para tal. E falando ainda, tô curiosa, né? E falando ainda nesse sentido, a empresa ela pode deixar opcional o modelo, né, remoto, o home office, e ela pode não dar o benefício legal do Vale Transporte, por exemplo? Ah, ele vem aqui só. Então depende. Depende. Porque depende da modalidade de trabalho. Tanto que, assim, Hum. você vê no contrato de trabalho, quando eu tenho a política de exercer o home office, né, que é um acordo, é uma deliberalidade da empresa, eu ainda preciso fornecer, e aí para os dias que o trabalhador se desloca da sua casa até o trabalho. Então ela fornece, mas numa quantidade menor. Exato. Agora, se eu estou contratando a pessoa para o contrato dela é especificado que é remoto, e aí isso está no contrato, eu não tenho uma sede, aí eu não preciso fornecer se ela não tiver deslocamento. Entendi. Agora, se for é uma posição comercial, né, ou é uma posição que não vai ter uma sede física, mas eu vou precisar que visite cliente, então esse deslocamento a empresa precisa Tá garantir. previsto. Entendi. Pedro, não vou Legal. te E interromper. isso tem sido um. Sem problemas. Isso tem sido um fator muito, muito decisivo hoje na hora de escolher também a forma de atuar, né? A posição e aceitar o emprego, né? Eu tenho visto bastante isso em redes sociais diversas, em vários locais de postagem de vagas e etc. Aproveitando, Fernanda, como que as empresas elas podem implementar essa política de remuneração e benefícios hoje? A política de remuneração e benefício, ela é 100% determinada pela empresa, tá? Tirando os aspectos legais que a empresa tem que cumprir, então seja o que está em CLT e seja o que está nos acordos coletivos sindicais, todo o resto ela vai decidir de acordo com a estratégia dela. Então, eu tenho que garantir o salário mínimo, né? Eu não posso pagar menos do que o salário mínimo nacional pela CLT, e aí eu vou ter um acordo coletivo sindical que vai determinar qual que é o piso daquela categoria. Então, eu não posso pagar abaixo daquilo para nenhum colaborador. Agora, as estratégias que eu vou ter, conforme cargo, como é que eu vou para o mercado, se eu vou para o mercado com um salário acima da mediana ou com um salário menos agressivo, isso vai depender da estratégia da empresa. Assim como os benefícios que eu vou oferecer. Eu sou uma empresa com uma identidade, com uma cultura mais tradicional, então a gente oferece benefícios mais sólidos, mais consolidados, como previdência privada, um plano de saúde mais parrudo, com check-up, com os hospitais de ponta, incluindo dependentes, sem custo para o colaborador. Ou eu quero eu tenho um público mais jovem, com uma rotatividade maior e que, de repente, não vê tanto valor num plano de saúde mais top, então, mas ele prefere ter mais liberdade para escolher como ele vai usar esse valor do benefício. Então, a empresa pode optar por um pacote de benefício flexível, né? Que o benefício flexível pode ser desde uma cesta de benefício, assim, olha, você tem, sei lá, R$ 1.000 aqui por mês para você compor a tua cesta de benefício. Então, se você quiser aderir a um plano de saúde, você pode. Se você quiser colocar tudo em vale alimentação, você pode. Se você quiser colocar tudo em plataforma de academia, você fica à vontade.
Não é tão cru assim, mas é mais ou menos isso, né? Ou eu vou colocar alguns critérios, então, assim, eu vou ter algumas coisas que são básicas, que são fixas para todo mundo, de repente, porque eu preciso seguir alguma regra da convenção coletiva, tipo, eu preciso fornecer um vale alimentação mínimo de R$ 80, de R$ 100, porque está em convenção, um seguro de vida mínimo, e o restante eu deixo você coloca num cartão pré-pago e aí você vai usar como você quiser, por exemplo, tá? A única coisa é que benefício não pode ser pago em dinheiro. A empresa não pode, isso Legal. já vou adiantar essa pergunta que todo mundo faz. Ah, mas eu Sim. posso receber a minha parte em dinheiro? Não, porque senão configura salário. E Hum. salário vira base para FGTS, imposto de renda, INSS, e aí férias, hora extra, enfim. Então, não. Benefício é benefício, salário é salário. Legal. Muito obrigado, Fernanda, por esclarecer essa dúvida que com certeza não era só minha, né? Não, com certeza não. Com Ô, certeza. Fê, ainda falando um pouquinho da pergunta do Pedro, que ele falou como implementar a política de remuneração, e aí você falou que depende muito da estratégia da empresa. Aí, legal. Partindo do momento assim, quero implementar uma política. Qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Você acha que vale? Orçamento. É o orçamento, não é pesquisa. Pesquisa, sim, Tá. mas a pesquisa, isso é muito parecido com o marketing, né? Eu vou pesquisar, o meu objeto de pesquisa vai depender daquilo que eu tenho já em vista do que eu vou poder oferecer. Então, porque essas pesquisas são um investimento também. Seja de tempo, se eu for só fazer um benchmarking com algumas empresas do mercado, ou investimento financeiro, se eu for contratar, né, pedir uma pesquisa de remuneração e benefícios personalizada, né, dessas grandes consultorias. Mas a gente sabe que tem um custo, né, e a gente sabe que assim, um benefício que eu não ofereço hoje, eu quero passar a oferecer. Então, por exemplo, eu não tenho hoje plano odontológico e quero passar a oferecer plano odontológico, né? A gente sabe que ali vai ter um custo, eu até posso fazer cotação com algumas seguradoras, mas eu não vou partir da pesquisa, né, para a pesquisa, sem saber se eu vou ter essa verba disponível. Então, se a gente está num momento de controle de despesa, a pesquisa pode ser maravilhosa, ela vai te mostrar que não, assim, o mercado está praticando R$ 2.000 no cartão flexível por mês, Mas eu não tenho fora esse budget. alimentação. Mas, gente, eu sei que a gente está num momento de contenção. Então, a pesquisa ela vai ajudar a refinar esse budget. Entendi. Tá? Mas acho que, lógico, é importante, acho que né, ela vem meio que junto, mas a primeira coisa, assim, a empresa né, faz parte da estratégia do negócio disponibilizar mais verba para o RH, para essas medidas, né? E aí, com isso, sim, a gente vai olhar para o mercado, a gente pode olhar para o que a gente oferece, assim, bom, e qual que é a percepção de valor do funcionário, do que a gente já oferece hoje, né? Porque tem muita coisa também e isso é um debate que eu já passei em diferentes empresas no RH e já vi também em debates, né, assim, da área, com outras empresas, a percepção de valor. Porque a gente acaba fazendo uma propaganda e contando para o funcionário o que a gente tem de benefício na hora de fazer a proposta, normalmente, e depois aquilo cai na rotina, né? É meio que esperado já. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que tinha previdência privada 2-1, ou seja, para cada R$ 1 que o funcionário coloca, a empresa colocava R$ 2. E isso, cara, é um benefício que você não vê, é um benefício super parrudo,
super diferenciado que você não vê mais o mercado praticar. Só que os nossos colaboradores, como já estavam acostumados com ele, já não viam um valor atribuído, né, um Sim. valor grande. Então, assim, tá, o que a gente oferece já? Né? E aí a outra coisa é olhar, bom, tem alguma coisa que a gente oferece que se a gente deixar de oferecer para oferecer outra no lugar, vai gerar mais valor agregado, vai gerar maior sensação de valor, né? As pesquisas também, elas são importantes e acho que são muito bacanas para a gente entender o que tem aí de novidade, né? O que as pessoas estão curtindo, mas também só a pesquisa ela não vai ditar por si só, porque eu tenho que entender meu público também. Entendi. Sim. Né? Então, se eu tenho um público mais velho, né, que, assim, que tem mais senioridade, que tem mais tempo de casa, que tem uma rotatividade menor, provavelmente, né, esse público vai preferir os benefícios tradicionais que vêm com assistência médica para os filhos, né, para cônjuge, é uma previdência privada que vai garantir uma aposentadoria, auxílio educação, porque aí ele pode fazer graduação, pós-graduação, tal, né? Agora, é aquilo que eu já, né, falei. Sim, sim. Né, você é mais jovem, de repente é um mercado que tem mais movimentação, então benefícios de curto prazo, né, vão despertar mais interesse, vão gerar mais valor. Legal. Fê, eu gostaria de ficar falando aqui, né, sobre benefício e remuneração, porque o mundo tá mudando, o mercado tá mudando, as pessoas estão mudando, e aí a gente vê, né, a tecnologia trazendo coisas novas e todo mundo com várias expectativas, mas tá encerrando nosso podcast aqui. Mas, até para poder, né, continuar um pouquinho mais esse bate-papo e para que as pessoas possam te acessar, né, tirar dúvidas, falar um pouquinho mais sobre esse tema, te chamar para conversar, eu queria te pedir duas coisas, para você deixar algumas referências, alguns livros e conteúdos que durante a sua trajetória fez essa diferença para você e que te apoiam hoje aí no seu dia a dia de trabalho, e também deixar suas redes sociais para a gente poder continuar esse bate-papo. Com certeza. Bom, de filmes, livros, enfim, né, eu acho que eu pensei muito sobre isso, assim, eu não tenho um único, especialmente voltado para remuneração e benefícios, né, que são normalmente materiais mais técnicos, não são tão legais assim Mas eu tenho 2 filmes que eu gostaria de deixar pro pessoal, que falam muito sobre a relação com o trabalho, e sentido e propósito na vida, que eu acho que isso é fundamental para a carreira de todo mundo, independente se é no meio corporativo ou não. Um deles é o Beleza Oculta, com Will Smith, de 2016, esse filme. Tô anotando aqui. E ele traz uma reflexão maravilhosa, assim, sobre o sentido da vida mesmo, né? E o outro, ele parece até bobinho, porque é com Adam Sandler, então ele parece, né, aqueles filmes de comédia e tal. Ele tem Mas eu lembro, assim, eu assisti, eu tava... ele é de 2003, acho, 2005. Eu estava no começo da carreira, trabalhava numa Big Four, e ele veio, assim, como uma... Nossa, como um tapa na cara, assim, né? Que é o Clique. Que legal! Porque o Clique, ele tem o poder de acelerar as coisas que ele acha chata, né? Que ele vai... Caramba. E ele fala muito dessa relação que a gente tem com o trabalho, de que assim, a gente só vai ser feliz, eu só vou fazer alguma coisa se eu entregar isso, quando eu for promovido, quando eu receber isso, né? E a gente tem que... a gente está num momento, né, numa sociedade que é muito fácil você atribuir mais valor ao trabalho do que ele deveria ter.
Polêmico. Não, E necessário. o trabalho é importantíssimo e é extremamente necessário, mas o trabalho ele é só parte Sim. da tua vida. Então, assim, ele é parte de quem você é, ele não é tudo que você é. E as minhas redes sociais, bom, Fernanda Steinmann, né? Fernanda Steinmann, assim, no LinkedIn, eu só tenho um nome e um sobrenome, então não tem como... E eu não sei se eu pronunciei correto. Você pronunciou correto. Originalmente se fala Steinmann mesmo. A minha família optou por aportuguesar a pronúncia e a gente fala Steinmann. Quando os meus avós chegaram aqui, mas a pronúncia correta, original, é Steinmann. Legal, Fê. Fê, te agradecer. A gente tem uma lembrança aqui, um mimo do Não Durma no Ponto, que é para te acompanhar aqui. Obrigada. Fica à vontade, tá? Se quiser abrir também. E fazer enquanto a Fê tá aqui, né, ganhando o presente dela, Pedro, obrigada por ter Obrigado vocês participado aqui com a gente. pela oportunidade de estar participando desse podcast. Foi muito gratificante e uma experiência ímpar para mim. Muito bom. É isso aí, Pedro. Fê, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi eu incrível. que agradeço, Xi. Obrigada, Obrigado, Pedro. Fernanda. Foi incrível, adorei. E me chama na próxima temporada. Com certeza, vamos chamar na próxima temporada. Vamos falar de mais benefícios, vamos falar de implementar os planos de carreira, que eu acho que é super importante e necessário. Vamos falar de RH estratégico, de mudanças, né, de tecnologia. Tô aí. Não, eu que agradeço muito e acho que a gente vai ter muita coisa para falar na próxima temporada. Continuem com a gente, sigam o Não Durma no Ponto, sigam a Admap, a Fernanda Steinmann, falem com o Pedro, Instagram, falem comigo. LinkedIn. E é isso, gente. Facebook. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Não Durma no Ponto. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.